Infelizmente, aquilo que Deus não queria aconteceu. Os nobres foram levados cativos para a Babilônia, os doentes e os pobres, eles ficaram em Judá, né? Gedalias estava ali, governando tudo. O relato está no livro de Jeremias, capítulo 41, e nós vamos então à leitura. No 7º mês, Ismael, que era filho de Netanias, que era de sangue real e tinha sido um dos oficiais, também foi a Gedalias. Ele levou consigo 2 homens que junto com eles comiam. Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que com ele comiam, se levantaram rapidamente a espada, a Gedalias feriram e mataram aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado, que como governador de Judá tinha sido colocado. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam, que tinham ficado por lá. E no dia seguinte que Gedalias tinha sido assassinado, antes que alguém o soubesse, 80 homens que havia também a sua barba totalmente rapado, eles tinham rasgado suas roupas, feito cortes no corpo também. Eles vieram de Siló, de Samaria, eles vieram até Siquém, vieram para trazer ofertas de cereal e incenso, eles vieram para oferecer lá no templo do Senhor. Foi isso que eles vieram para fazer. Então Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para ir os encontrando, e enquanto caminhava, este Ismael vinha lamentando e chorando, e quando os encontrou disse: venham, venham ver onde se encontra Gedalias. E quando eles entraram na cidade, Ismael, o filho de Netanias, e aqueles homens maus que estavam com ele, aos outros eles mataram, e numa cisterna aberta que havia por ali, eles os atiraram. Mas 10 deles a Ismael dessa forma falaram: não, não nos mate, por favor. Nós temos cevada e trigo, temos azeite e mel que num campo estão escondidos. Não nos mate, por favor. Então ele os deixou em paz e não os matou, como fez com os demais. A cisterna na qual ele jogou os corpos daqueles homens que ele havia matado, juntamente com o de Gedalias, há muito tempo atrás tinha sido cavado pelo rei Asa para defender-se do rei de Israel, Baasa, que ele estava sendo também ameaçado. Ismael, filho de Netanias, a encheu com os corpos que tinha lá, e Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo, todo o restante que havia ficado na região de Mispá. Inclusive as filhas do rei, sobre as quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado o governador Gedalias, que era filho de Acã. Ismael, filho de Netanias, levou todos como prisioneiro e partiu para o território de Amon. E quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, do crime de Ismael souberam, eles quase não acreditavam. O filho de Netanias tinha cometido, todos os seus soldados foram convocados para lutar contra ele lá no grande açude de Gibeão, e eles tinham intento de logo alcançar. E quando todo o povo que como prisioneiro Ismael tinha levado, viu Joanã, filho de Careá, os que estavam com ele ao lado, então aquele povo alegrou-se bem, como também os comandantes do exército que estavam lá com eles e haviam visto que eles chegaram. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro em Mispá se revoltou e para o lado de Joanã passou, que era o filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, e outros de seus homens escaparam, fugiram de Joanã e para o território de Amon. Foi para lá que eles rumaram. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, levaram todos que tinham restado em Mispá e em lugar seguro os colocaram, os quais eles tinham resgatado de Ismael, que era filho de Netanias, depois que este havia assassinado um homem bom, um homem chamado Gedalias. Os soldados, as mulheres, as crianças, os oficiais que de Gibeon ele tinha trazido, e eles prosseguiram, parando em Jerutiquimã,
perto de Belém, já a caminho do Egito. Eles queriam escapar dos babilônios, mas estavam com medo porque Ismael, o filho de Netanias, tinha matado o filho de Aicã, cujo nome era Gedalias, a quem o rei da Babilônia nomeara como governador para eles naqueles dias. Que situação complicada, né? Você sai do fogo, cai na brasa. Você busca ajuda em alguém e esse alguém te trai. Você tem vivido situação parecida? Pessoas têm te traído? Isso é questão do grande conflito. Não é que Deus nos esqueceu, é que o inimigo das nossas vidas tem feito tudo para nos afastar de Deus, querendo colocar a culpa em Deus. Deus havia já falado, já havia advertido, não façam assim porque vocês vão sofrer, não façam desse jeito porque vai dar errado. Mas o povo foi teimoso, o povo andou por caminhos errados, mas Deus transformou. No final da história nós vamos ver que Deus transformou essa história em benefício, porque quem seguiu as instruções de Deus foi salvo. Eu e você também estamos passando por um grande conflito que logo vai terminar. Precisamos hoje decidir de que lado nós ficaremos. Escolha o lado de Deus.